Olá, seja novamente bem-vindo ao canal É Fácil Aprender. Iremos hoje continuar com as nossas aulas de controle estatístico de processo. Na aula anterior, aprendemos sobre gráfico de valores individuais e range móvel. Nesta aula, você aprenderá sobre gráfico de controle de média e range. Voltando ao nosso fluxograma para decidir qual é a carta de controle mais adequada para monitorar o processo, vamos verificar o tipo de dado com o qual estamos lidando. E, para esta aula, o tipo de dado é o tipo de dado contínuo, pois nós iremos aprender sobre carta de média e range. Podemos então coletar os dados em subgrupos? Essa é a pergunta que fazemos. Lembre-se que falamos sobre subgrupos na aula anterior. Se a resposta a essa pergunta é sim, podemos coletar os dados em subgrupos, então podemos usar dois tipos de carta de controle. A carta X/R é uma das cartas que nós podemos usar, se os dados podem ser coletados em subgrupos, ou a carta X/S. Mas para o aprendizado de hoje, vamos considerar que o tamanho do subgrupo é menor que 8. Se o nosso subgrupo, o tamanho desse subgrupo da amostra que nós coletamos fosse maior que 8, deveríamos então utilizar a carta X/S, que é uma carta que utiliza a média dos pontos plotados e o desvio padrão. Mas vamos considerar novamente que o tamanho do subgrupo é menor do que 8, então vamos utilizar a carta do tipo X/R. Esta será a nossa aula de hoje. Para melhor entender o que nos leva a utilizar a carta do tipo X/R, vamos pensar da seguinte maneira. Se os dados que vamos monitorar através do controle estatístico de processo são do tipo contínuo, e se há disponibilidade de dados suficiente para que possamos coletar em subgrupos, ou seja, cada amostra é composta de um grupo de itens, não é apenas uma amostra individual, de um item só, e se o tamanho de cada amostra é menor que 8, ou seja, cada vez que coletamos uma amostra ela tem até 8 itens, então devemos utilizar o gráfico de controle X/R para monitorar a média e a amplitude de variação do processo. A amplitude de variação é o range de cada amostra. Vamos entender isso lá mais adiante. Esse tipo de carta envolve menor complexidade se comparado à carta X/S, pois não envolve o cálculo de desvio padrão. Vamos entender como esse gráfico é montado? Aqui podemos observar que temos dois gráficos. O de cima é o gráfico que monitora se as médias do processo estão dentro dos limites de controle e permite, através dos dados plotados, verificar se há alguma anormalidade na variação do processo. O gráfico mais abaixo monitora a amplitude de variação dentro de cada amostra, e se essa amplitude, ou como podemos também chamar de range, está dentro dos limites do controle estatístico. Vamos olhar aqui para a primeira coluna, a coluna 1. Ela tem 5 itens, e esses 5 itens compreendem uma amostra, ou seja, a primeira amostra que coletamos. Nós temos os valores 12, 12, 13, 15 e 12. O que vamos fazer para começar a montar o gráfico? Vamos tirar a média desses 5 itens, que é a média amostral. Nada mais é do que uma média aritmética, ou seja, somamos todos esses 5 valores e dividimos por 5. O resultado será 12,8, a média aritmética. E esse 12,8 nós iremos plotá-lo no gráfico de médias. É esse pontinho vermelho que vocês estão olhando aqui, 12,8. Ao mesmo tempo em que calculamos a média, vamos calcular também a amplitude, ou range, dessa amostra. O range nada mais é do que o valor maior encontrado na amostra, menos o valor menor encontrado na amostra. Nós temos como valor maior o número 15, e temos como valor menor o número 12. 15 menos 12, nós temos então um range de 3. Esse valor 3 é o que nós vamos plotar aqui no gráfico de range. E esse é o raciocínio que nós iremos utilizar para todas as amostras que forem sendo coletadas ao longo do tempo. Tiramos a média dos valores encontrados na amostra, ou seja, a média amostral, e calculamos também o range. Plotamos o valor da média no gráfico, plotamos o valor do range no gráfico, e vamos fazendo assim sucessivamente até chegar em todas as amostras do gráfico. Para este gráfico temos 21 amostras coletadas e todos os pontos estão plotados como você pode ver aí. Esse é o raciocínio que utilizamos para plotar os pontos no gráfico. Agora que entendemos como cada ponto no gráfico da média e no gráfico de range é plotado, vamos ver como são calculados os limites de controle e a linha central de cada gráfico.
para o cálculo dos limites de controle das cartas de média e também das cartas de range, iremos utilizar estas fórmulas. Os valores dos fatores A2, D3 e D4 que fazem parte das fórmulas poderão ser consultados na tabela. Agora vamos calcular os limites das cartas de média e de range. Para calcularmos os limites superior e inferior de controle, a primeira coisa a ser feita é calcular a média entre todos os pontos plotados. Faremos isso nos dois gráficos. Vamos iniciar pelo gráfico de médias. Se somarmos os valores dos 21 pontos e dividir o resultado por 21, encontraremos a média com o valor de 15,4, que é representada pelo x com duas barras. A mesma coisa faremos para calcular a média do gráfico de range. E o resultado encontrado será 3,57. Se olharmos para as fórmulas de cálculo dos limites de controle, veremos que só faltam os fatores A2, D3 e D4 para aplicarmos na fórmula. Para calcular o limite superior do gráfico das médias, utilizaremos esta fórmula. O x barra já sabemos. O R também já calculamos. O fator A2, vamos conferir o seu valor na tabela que vimos há pouco nesta aula. Então, vamos a ela. Iremos escolher o valor correspondente ao tamanho amostral 5, ou seja, n, que é o tamanho amostral, igual a 5, pois cada amostra que coletamos contém 5 itens. O valor correspondente é, então, 0,58, como podemos ver aqui na tabela. E será esse o valor que utilizaremos para a fórmula. Ou seja, nós pegamos o fator A2, procuramos a correspondência dele com o tamanho da amostra que estamos coletando. Como o tamanho da amostra é de 5, o número correspondente, o valor correspondente do fator A2 é 0,58, ok? Perfeito. Agora, é só fazer o cálculo e teremos como resultado o limite superior de controle para o gráfico de médias, que é 17,47, ok? Vamos fazer o mesmo agora para calcular o limite inferior, substituindo na fórmula o sinal de soma pelo sinal de subtração, pois agora não é mais o limite superior que queremos calcular, e sim o limite inferior. O fator A2 permanece o mesmo, ele só mudaria se o tamanho amostral mudasse, mas como o tamanho amostral ele permanece o mesmo, ou seja, 5, nós vamos utilizar o mesmo fator, que é 0,58, ok? Agora é só fazer o cálculo e teremos como resultado 13,33 como limite inferior para o gráfico de médias. Agora vamos calcular o limite superior da carta de range, que é essa carta mais abaixo, que mede a amplitude da variação, ok? E para isso utilizaremos esta fórmula aqui, que é aquela mesma que apresentamos há pouco, para o gráfico de range. O valor correspondente ao tamanho amostral 5, que iremos encontrar nesta tabela aqui, você pode olhar que ele é 2,11. Reparem que já não estamos mais procurando pelo fator A2, pois o fator A2 é utilizado para as cartas de média. Nós estamos querendo utilizar agora a tabela para calcular o limite superior da carta de range. O limite superior ele utiliza o fator D4 na fórmula. D4 para um tamanho amostral 5, é a penúltima linha aqui da tabela, é 2,11. Agora, basta a gente calcular. 2,11 vezes 3,57, nós encontraremos 7,53 como o limite superior da carta de range. Para calcular o limite inferior desta mesma carta, será utilizado outro fator, já não é mais o D4, é o D3, de acordo com esta fórmula aqui, ok? Na tabela, iremos olhar qual o valor correspondente para o tamanho amostral 5, 0. Podemos notar que para qualquer tamanho amostral, o valor do fator D3 se mantém em 0. Isto porque nós estamos calculando o limite inferior da amplitude, do range. E se pensarmos um pouquinho, chegaremos à conclusão de que o range ele não tem número negativo. Por isso, o limite inferior do range, desse intervalo, da diferença entre o maior e o menor número, ele vai ser sempre 0, porque o seu fator D3 ele é 0, ok? Então vamos calcular aqui e vamos chegar à conclusão de que o limite inferior para a carta de range é 0, independente do número, do tamanho da amostra que estamos coletando. Ok, pessoal, agora nós temos calculados os limites superior e inferior da carta de range e da carta de média. Ou seja, nós temos os nossos gráficos
de controle da carta do tipo X/R monitorados, né, com os pontos que nos permitem monitorar. E com isso aprendemos como funciona a carta de controle do tipo MED e Range. Mas para que serve esse tipo de carta? Assim como os outros tipos, esta serve para monitorar o processo e nos fornecer informações que nos ajudam a identificar se algo está fora do controle. Podemos notar, por exemplo, que alguns pontos ficaram fora dos limites de controle, o que mostra que houve nesses pontos uma variação de causa especial, ou seja, não é uma variação que faz parte do processo, e por isso ela deve ser estudada com maior profundidade, a fim de identificar a causa raiz dessa variação. Em outra aula específica para este assunto, eu explico como interpretar os gráficos de controle para identificar se a variação é de causa comum ou se ela é de causa especial. Iremos aprender a olhar para o gráfico e reconhecer se o comportamento da variação está indicando algo anormal ou não. E com essa aula, aprendemos o que é e para que servem as cartas de controle do tipo X/R e como são calculados os limites de controle dessas cartas. A próxima aula será publicada em breve, portanto inscreva-se clicando no canto inferior à direita da tela e clique em gostei para colaborar com a divulgação dessas aulas. Um abraço e até a próxima aula.